Olá pessoal do Move, tudo bem? Aqui é Felipe Fernandes e nós vamos começar um novo projeto. Isso mesmo, nosso novo projeto aqui é os podcasts no canal Move. Esse podcast é aquele podcast que você vai poder colocar para ouvir enquanto está fazendo, suas atividades rotineiras aqui. Você vai ter a oportunidade de aprofundar. Bom, nos podcasts nós vamos dar ênfase a temas que relacionam a nossa vida devocional, Que os nossos podcasts possam ajudá-lo a desenvolver melhor a sua vida devocional. Então você pode dar o play nesse podcast e fazer os seus afazeres. Lembrando que você pode compartilhar esse podcast com alguém, abençoar a vida de alguém, abençoar o ministério de alguém que esteja precisando ouvir essa palavra e que você escute até o final, porque as grandes lições dos nossos podcasts ficarão sempre para o final. Nesse primeiro podcast, nós vamos apresentar uma série de estudos com o tema Conquiste Sua Jericó. O nosso texto básico vai ser o texto de Josué, o capítulo de número 6. Nós vamos utilizar por base o livro do reverendo Messias Anacleto Rosa, da série Do Meu Púlpito, número 6. Vamos juntos então para esse podcast, aprender juntos, orar juntos e crescer juntos? Deus abençoe. Pessoal, nós vamos iniciar esse podcast com uma oração, tá bom? Ore comigo. Senhor, abençoe as pessoas que estão recebendo agora essa mensagem, essa nova plataforma, que seja um período abençoador, que eles cresçam, que o teu nome cresça, que o Senhor seja glorificado através deste podcast, desses estudos. Que Deus possa, em sua infinita misericórdia, nos usar para abençoar vidas. Amém. Bom, você que pode, abra aí a sua Bíblia no livro de Josué. Nós vamos fazer a nossa exposição baseada no capítulo de número 6, tá ok? Então, você pode, durante os nossos podcasts, deixar a sua leitura pronta, já lê o capítulo de número 6 e você vai ter ali todo o pano de fundo fundamental para compreender esse podcast. Vamos iniciar então dizendo que a cidade de Jericó era uma cidade que tinha uma área de cerca de 32 quilômetros quadrados. Não era uma cidade muito grande, mas era uma cidade satélite, uma cidade referencial. Ela era uma cidade que a história chama de cidade fortaleza. Isso porque ela tinha muros todos à sua volta. Não somente os seus habitantes, como também para os das regiões agrícolas e ao redor, esses também, para poder acessar a cidade de Jericó, precisavam passar por dentro de seus muros. Os muros tinham cerca de 9 metros de altura e, olhem só, 6 metros de espessura. Jericó era considerada uma barreira invencível, intransponível para qualquer inimigo que tentasse entrar nessa cidade. Isso somado também por ter a proteção dos deuses cananeus. Eles acreditavam assim. Bom, vejamos então, à luz da passagem do capítulo de número 6 de Josué, alguns fatores que contribuíram para que Jericó fosse conquistada então a ordem de Deus. Bom, o primeiro ponto a ser destacado é a ação de Deus. Isso nós vamos ver nos versículos 2 e no versículo de número 16 também. Bom, primeiro iniciamos apresentando que Josué tinha plena convicção de que Deus já havia lhe entregue a cidade de Jericó. Essa convicção é que o conduziu a cercar a cidade, a fazer aquilo que Deus havia lhe ordenado. No verso de número 2, a Bíblia diz assim que Deus já havia entregado Jericó, e não só a cidade de Jericó, mas também o seu rei e o seu exército.
no verso de número 2 diz assim: olha, entreguei na tua mão, Josué, a cidade de Jericó. Entreguei também o seu rei e os seus valentes. Olha, no verso de número 16 ainda há um destaque quando diz assim: o Senhor vos entregou a cidade de Jericó. Então não entre em nenhum propósito que não seja o que Deus lhe mandou entrar. Entrar em algum novo plano, em um novo propósito no qual Deus lhe convidou a entrar, ou Deus lhe deu todas as garantias para entrar, é a certeza que iremos sempre prevalecer. Segunda informação muito importante que nós devemos destacar é que é Deus quem trabalha por nós. Alguns textos bíblicos vão destacar como que essa ação de Deus para conosco é fundamental. Você pode ler lá João 15, verso 5, Isaías 64, no verso 4, 1 Samuel 17, 47, em Juízes, no capítulo 7, no verso 14, o Salmo 46 e 9 e também a passagem do Êxodo 14, nos versos 13 e 14. Na conquista da nossa Jericó, podemos crer que Deus já nos entregou ela. Temos essa vitória por Ele assegurada. Mas lembre-se, a segurança da vitória é cumprir a obediência àquilo que Deus mandou que nós cumpríssemos. É fazer o que Deus quer que nós façamos. Bom, em segundo plano, também destaca-se ali que para Jericó ser conquistada, eles precisavam estar revestidos da presença de Deus, como vemos, nos versos 6, no verso 8, no verso 11 e 12 do mesmo capítulo de número 6. Nós podemos ver que nesse capítulo 6, em todo esse episódio, dá para observar claramente a presença da Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, ela era o símbolo da presença de Deus, tanto no tabernáculo como no templo. A Arca da Aliança também ficava no lugar santíssimo, um lugar reservado dentro do tabernáculo, acessível somente aos sacerdotes. Deus também estava presente na conquista de Jericó, assim representado pela Arca. Ou seja, as nossas conquistas têm que ter de fato a presença de Deus conosco. Uma conquista sem a presença de Deus talvez não seja uma grande conquista. Bom, Deus também hoje se faz presente, mas não pela arca, mas Ele mesmo está conosco. As nossas conquistas atualmente são feitas em parceria com Deus. Eu gosto da expressão que diz que nos meus projetos pessoais faço de Deus não o meu cliente, e sim o meu sócio. Hoje também não temos mais a questão da coluna de fogo para nos orientar para onde ir, para onde nós iremos, mas agora é o próprio Deus que habita no nosso meio. Se você tem dúvidas de que Deus está presente com você, leia o Salmo de número 46, o verso 11. Leia também Êxodo, o capítulo de número 33, o versículo de número 14. Faça a maravilhosa leitura de Mateus 28, 20, bem como de Isaías 45, versos 2 e 3. Todos esses textos, qualquer um que você escolher, reforçará como Deus está ao seu lado. Se você se sente sozinho, está ouvindo esse podcast, recorra a esses textos e certamente você não será alimentado pelo nosso podcast, mas será alimentado pelo próprio Deus. Bom, na conquista da nossa Jericó, é indispensável que a gente vá com a certeza de que Deus está conosco. Terceiro tópico, e nós já vamos encerrando por aqui o podcast de hoje, que nós precisamos manter a obediência à direção que Deus nos deu. Olha, veja algumas estratégias que Deus pediu que Josué cumprisse. Bom, Josué deveria dar uma volta por noite durante 6 dias. 7 sacerdotes, cada um com uma trombeta, deveria estar lá para tocar também. Na 7ª noite eles dariam mais voltas, dariam 7 voltas. E um toque bem longo das trombetas dos sacerdotes e gritos do povo ali, gritos altos. Quando isso foi feito, o texto diz que ruíram as muralhas. Isso está lá registrado no verso de número 20. Ou seja, parecia uma loucura, mas a sábia loucura de Deus fez com que eles alcançassem a vitória. Faça o que Deus colocar em seu coração. Ore, jejue, faça coisas que na razão humana você desconfiaria, mas com os olhos espirituais você certamente o faria. Bom, também nós não precisamos de picaretas, ferramentas
explosivos, dinamites, martelos, qualquer coisa para fazer a bênção de Deus chegar até nós. Apenas as trombetas e o povo que gritou bem alto em obediência. Ou seja, quando estamos obedecendo a Deus, nós não precisamos de nenhum elemento a mais. É Ele quem guerreia as nossas batalhas. E assim os inimigos caem, as dificuldades são transpostas, os problemas são resolvidos. Isso não pelo que você fez, mas isso sim pelo agir do próprio Deus. Deus também é poderoso para nocautear qualquer adversário, colocar ele na lona apenas com o sopro da sua boca. Todo o poder está nas mãos de Deus. Faça ele ser o seu aliado. Faça dele o seu apoio, sua fortaleza, sua cidadela, sua segurança a prosseguir. Josué e seu exército não ficaram desferindo golpes para o ar. Não lutaram como tolos. Eles fizeram simplesmente o que Deus havia falado. Eles apenas obedeceram. Quando nós obedecemos, Deus faz as coisas acontecerem. Sem essa obediência incondicional, as coisas até podem acontecer, mas do nosso jeito e sem a maravilhosa graça e poder de Deus. Quando as muralhas de sua vida apareçam, obedeça, que Deus lhe dará toda a vitória. A pergunta que fica é: quais são as muralhas da sua vida hoje? Qual é a sua Jericó? Qual é a sua maior aflição, seu maior medo, sua maior ansiedade, seu maior desafio? Deus quer que você tenha vitória sobre o seu desafio. Deus quer que você vença esse desafio. Bom, depois de destruírem a cidade de Jericó a fio da espada e de a queimarem com fogo, os versículos 19 e o 24 informam que o ouro, a prata, o ferro, os vasos de metal que serviam aos deuses cananeus agora são consagrados ao Senhor. Que Deus nos ajude a conquistarmos a nossa Jericó, a vencer os nossos desafios e consagrarmos a Deus todo o resultado da nossa conquista, o ouro, a prata e a Ele também a glória. A melhor coisa que temos a oferecer a Ele é dar a Ele a glória pela vitória das nossas conquistas. Fique com Deus, esse foi o nosso podcast. Se ele abençoou a sua vida, compartilhe com alguém essa mensagem. Deus lhes abençoe.